Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, terça-feira com as principais informações e notícias do São Paulo. Nesta quarta tem estreia do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, confronto difícil contra o Flamengo, hein? Olha só que estreia difícil do São Paulo, foi assim também pelo Paulistão contra o Mirassol e perdemos agora na nossa casa e precisamos iniciar bem essa campanha no Brasileirão. O São Paulo vive um momento muito delicado, dentro e fora de campo também, e talvez agora precisa mudar um pouco a chavinha, porque o brasileiro vai ser muito difícil, como disse aí o Hernan Crespo, mas o Rafinha, que chegou agora no São Paulo, tem uma visão um pouco diferente. A princípio, o São Paulo deve ir para o tudo ou nada amanhã contra o Flamengo, não vai poupar pensando no duelo contra o Santos no final de semana. Eu, sinceramente, acho que ainda não é o momento de poupar, apesar do momento que o São Paulo vem vivendo aí bem difícil no Paulista. Eu acho que precisamos dar uma resposta, vencer e começar mal o brasileiro. Já vira aquela dor de cabeça, aquela preocupação e, cara, tem que jogar, tem que ir para cima. E jogadores profissionais, cara, precisam estar aptos a jogar em momentos de dificuldade, adversidade e ainda mais no momento que o São Paulo precisa muito de uma vitória, tá? Já para iniciar bem o Brasileirão. Eu vou trazer para vocês a provável escalação e foram vendidos um pouco mais de 13 mil ingressos para o duelo dessa quarta-feira. Um público bem abaixo, mais uma vez. O torcedor do São Paulo ainda não comprou a ideia de voltar ao estádio e apoiar o time com mais força, né? Eu não julgo a torcida está ferida, machucada, por todo o momento em que o São Paulo viveu ultimamente. Rapaziada, eu até questionei uma vez que o São Paulo precisava fazer uma campanha, uma ação para convocar o torcedor do São Paulo a voltar para o estádio. Ter um pouco mais de presença, mas precisa ter um atrativo a mais para o público. Fazer uma campanha, uma ação, e por enquanto o São Paulo não fez nada disso e é um ano que vamos precisar muito do apoio da torcida. Rapaziada, sobe o like, se inscreva no canal também, que é importante. A sua inscrição também ajuda muito no nosso trabalho. Conto muito com o seu apoio. Vamos falar também de Julian Fernandes, Rodriguinho, Rafinha e muito mais para vocês. E também um pouquinho aí sobre o Alisson. Será que vai azedar, cara? Olha, se azedar, acho que azeda para o Alisson também, tá? Porque aqui no São Paulo ele não vai ser mais bem-vindo. Vamos lá então, ó. A escalação de amanhã na tela para vocês. A provável escalação do São Paulo com Rafael no gol, Mike, Alan Franco, Arboleda e Wendel, Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura. Na frente, Caleri e Ferreirinha. Essa é a provável escalação do São Paulo. E aí, seu palpite para esse duelo? Deixa aqui embaixo nos comentários. E a escalação, curtiu? Comenta aqui também que é muito importante a sua participação em nosso vídeo. Bom, pessoal, ontem falei para vocês sobre o Alisson, né? O Corinthians não queria pagar, porque não tem dinheiro, aliás, né? Para pagar o Alisson agora e tal. Porém, o São Paulo, segundo informações que surgiram hoje, estipulou um prazo para o Corinthians pagar o Alisson. E será que o Corinthians vai conseguir pagar o jogador nesse período? E vai ser até sexta-feira, até então, tá? Sexta-feira é o prazo limite que o São Paulo deu aí para o Corinthians acertar a contratação do Alisson. Caso contrário, ele meio que voltaria para o São Paulo, né? Cara, não vai dar certo isso, não vai ser legal, ele não vai ser bem-vindo aqui no São Paulo novamente e ele vai ter que arrumar um outro lugar para jogar, porque aqui no São Paulo, eu falo por mim aqui, o meu apoio não vai ter certeza. Depois de tudo que ele fez, o meu apoio não vai ter não, cara, na boa, não vai ter, tá? O jogador não quer jogar aqui, fez questão de ir lá jogar com o Dorival no Corinthians e tal, quer apoio agora? Não. Torça lá pro Corinthians arrumar esses 1 milhãozinho ou arruma um outro lugar para jogar, tá? Vamos ver se até sexta o Corinthians vai conseguir essa grana. Bom, rapaziada, falando aqui do mercado da bola, informações de que o Crespo ele ainda quer aí que o São Paulo contrate o Julian Fernandes, mas os salários do jogador é um problema aí para o São Paulo contratar, né? A gente sabe a situação financeira que o São Paulo vive hoje, é um problema muito que o Maciz vai ter que saber lidar nessa temporada e o foco é pagar os jogadores em dia, tá? Então, essa é a estratégia aí que ele vai adotar nessa gestão dele até o final do ano
para tentar pagar os jogadores. Para isso, vai precisar reduzir custos, gastos e pode até impactar em contratações. Por mais que o Crespo quer muito reforços, pelo que parece, a linha do Macis vai ser ali bem centrada, não vai fazer loucuras. E para quem espera contratações, é uma decepção isso, tá? Mas eu ainda acho que o São Paulo precisava trazer uma peça diferente, uma contratação, porque já teve, cara, cerca de 15 saídas. O Oscar, que tem um alto salário também, é um jogador que vai. Não vai ser útil mais para o São Paulo, vai se aposentar, então você abre uma margem para o São Paulo fazer uma outra contratação. Mas será que não vão fazer, cara? Porque o foco do Macis é que o Crespo aposte mais na base, dando mais oportunidades para a base do São Paulo. E certamente isso vai acontecer, tá? Cara, eu acho que seria importante contratar. Se você olha o elenco do São Paulo hoje, qual jogador tem sido protagonista para nós? Cara, se você for ver ao pé da letra hoje, nesse ano já de 26, você não consegue ver um e falar, pô, esse está respondendo bem, está jogando bem, está chamando a responsa. Você não consegue. Infelizmente, você não consegue achar essa peça hoje no São Paulo, um jogador decisivo, né, que todo jogo está metendo uma caixa ali, dando uma assistência. Tá difícil de você ver esse cara no São Paulo hoje. A nossa, a nossa sorte aí, caso tenhamos nessa temporada, né, caso exista essa possibilidade, é que o Caleri volte a ser um jogador que faça muitos gols, o Lucas joga o futebol que ele sempre jogou, né, e é um jogador de muita qualidade, que o André Silva volte bem, Rian Francisco volte em alta, então são riscos, né, então, cara, vai deixar para depois, eu acho que o importante era você já meio que definir um time agora e depois poder correr da temporada, você tentar mesclar base com experiência, ou se precisar fazer alguma outra contratação por reposição, por questões de vendas, lesões, aí é uma outra questão. Então, o importante na minha visão era você focar em um time já para iniciar a temporada e vencer esse time até o final do ano. O que acontecer no decorrer da temporada, aí você vai adaptando e mudando. Não depois deixar ver o que vai dar e correr atrás depois. Aí acabou o ano, até o jogador chegar no meio do ano, se adaptar com o calendário, né? Pegar a adaptação do Brasil, se for estrangeiro e tal, fica um negócio bastante complicado, tá? É um ano difícil e vamos torcer para o São Paulo ir bem, porque vai ser bem complicado. Então, Julian Fernandes é um nome que o Crespo ainda quer bastante, mas está bem difícil aí o São Paulo dar um ultimato, né, para contratação, para mandar uma proposta e já fechar logo. Tá um negócio bem difícil e eu não confio muito aí que o São Paulo vai conseguir, tá? Rapaziada, o São Paulo anunciou a venda do Rodriguinho. Detalhes na tela para vocês. E o São Paulo adotando até uma transparência bastante importante, revelando detalhes da negociação, que o Bragantino acertou a compra de 80% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões de dólares, sendo 2 milhões e meio à vista e 500 mil em janeiro de 27. Esse valor, o São Paulo já recebe agora, então, na mão, cerca de 13 milhões de reais na cotação atual, tá? Então, o São Paulo ainda permanece com 20% dos direitos econômicos do jogador, cujo contrato com o clube era válido até o final dessa temporada. Além também dos valores, o São Paulo poderá receber bônus condicionados ao desempenho esportivo do jogador lá no RB Bragantino. Gostei bastante aí da nota do São Paulo, né? E da transparência. Algumas pessoas ainda questionam os valores do Rodriguinho, mas ele já iria sair do São Paulo no final do ano. Ele poderia assinar o pré-contrato já agora no meio do ano e o São Paulo ficaria chupando o dedo. Então é importante você vender, pegar uma grana por mais baixo que seja. É melhor você pegar esse dinheiro. Você preferir o quê? Ficar com o Rodriguinho até o final do ano que ele jogasse aqui ou pegar 13 milhões à vista? O que você preferia? Conhecendo o futebol do Rodriguinho, se o Rodriguinho fosse um craque da bola, um jogador muito bom, que você coloca no time, iria dar assistências, ia fazer gols, ia ser decisivo, é uma questão.
porque ele iria entregar retorno esportivo para nós. Nem isso, cara. Então, ele não iria entregar nenhum retorno esportivo para a gente. Precisamos ser sinceros. O valor dele é isso aí, cara. 13 milhões à vista, depois o São Paulo pega mais 15 milhões de dólares pelo jogador, tá? Para mim não é ruim, é uma venda que o São Paulo acertou aí e tá tudo certinho, não tem nada de errado na minha visão, tá, rapaziada? E o Rafinha, né? O Rafinha foi anunciado hoje como gerente esportivo do São Paulo. Ele não quis comparar ao Muricy Ramalho, disse que não está pegando a vaga do Muricy, é uma outra questão aí que ele vai fazer no São Paulo, mas é praticamente algo semelhante, mas ele não quis meio que comparar com o que o Muricy fazia aqui no São Paulo, por respeito ao ídolo do nosso clube, tá? Então ele até falou, né, do negócio do bicho, que ele recebeu sim no São Paulo em espécie, valores por conta de bicho e tal, assim como foi no Flamengo, lá no Grêmio, Olympiacos também da Grécia, e ele só disse que lá no Bayern, onde ele jogou, ele não recebeu o famoso bicho, né, o dinheiro na mão. Então, ele falou que isso é normal no futebol e não é só aqui no São Paulo que isso acontece, tá? E ele falou também referente à fala do Crespo, né, dos 45 pontos no Brasileiro. Ele disse que o Crespo tem respaldo da diretoria, do presidente aí também. Todo mundo tá bancando o Crespo, tá? Mas os caras estão meio que alfinetando um pouco as falas do Hernan Crespo. Ele disse, rapaziada, que naquele momento, né, que o Crespo falou aquilo e tal, foi depois de uma derrota em um clássico, né? Ele fala com o coração, e não é o momento de responder de um jeito certo, mais ou menos assim, né? Que ele quis dizer. E que o São Paulo não entra em uma competição pensando em fazer 45 pontos. Ele falou que sabe aí do momento atual que o São Paulo vive, tem soberba, né? Mas respeitando o clube, né? E falando que o São Paulo é grande, né? E tem que pensar em coisas maiores. Mas o Crespo aqui, rapaziada, foi o que eu falei algumas vezes com vocês aqui, né? Ele tá pegando de fato o momento atual do São Paulo. Ele foi meio que sincero, digamos assim, pela nossa realidade atual, somando os bastidores que eu contei para vocês nos últimos vídeos aqui do canal. Mas o Crespo está se apegando muito a isso. Uma coisa é você falar, né, do problema, deixar o torcedor ciente da dificuldade que vai ser, mas outra coisa é ele meio que focar no trabalho deles, tentar esquecer um pouco esses problemas internos do São Paulo e fazer o seu trabalho, porque o pessoal está pegando no pé. A torcida do São Paulo e grande parte da galera aí que está pegando no pé do Crespo não quer saber do calendário, não quer saber das dificuldades que o São Paulo vem enfrentando, não quer saber que o São Paulo já enfrentou logo o Mirassol, que veio bem de 25, um jogo fora de casa, que pegou dois clássicos fora de casa, Corinthians e Palmeiras. Agora vem enfrentar um Flamengo na nossa casa, que vem com força máxima aí, Arrascaeta, Pedro, vem com força máxima o Flamengo. O torcedor não quer saber disso. E depois vai ter dois jogos contra o Santos em sequência, mais dois clássicos, um no Paulista e outro no Brasileiro. Para a torcida tem que vencer. Então é importante o Crespo se apegar no trabalho dele, né? Tentar mudar um pouco esse perfil que o São Paulo vem tendo aí nos últimos jogos. Ele vem fazendo mudanças importantes na escalação, algo que a gente criticava, né? Na escalação, na formação tática. Então ele está mudando, isso é um ponto positivo. O que ele ainda peca é ficar insistindo muito no Luciano, né? Deixando até o fim, mesmo mal, né? Então é um ponto que ele precisa rever isso também, não somente o Luciano, mas também em outros atletas, tá? Então, Crespo, visa mais o seu trabalho a partir de agora, que vai ser importante. Esquece um pouco ali os bastidores, deixa que o Rafinha vai agora fazer essa ponte, esse trabalho aí, tá? Então ele até falou, Rafinha, né, que os jogadores não têm que ficar se apegando muito a salários atrasados, porque ele foi campeão na Copa do Brasil pelo São Paulo, sendo que o São Paulo estava devendo salários para ele. Ele também pontuou isso, mas isso vai de cada jogador, mano. Vai de cada jogador. O São Paulo tem a obrigação de pagar os atletas e é uma prioridade aí que o Maciço vai tentar fazer durante essa temporada, tá, rapaziada? Então, é isso, né? E sobre o Milton Cruz, né, que eu até comentei com vocês ontem, que tinha um papo de uma demissão aí que poderia surgir do Milton Cruz.
E depois um outro assunto que surgiu logo no mesmo dia, no dia seguinte, de que isso não iria acontecer. Mas a informação é que pode acontecer ainda uma demissão do Milton Cruz, tá? A qualquer momento aí, durante o ano, né? Nos próximos dias ou daqui a meses, né? Pode acontecer uma demissão dele. Por enquanto, não está descartada totalmente. Não somente o Milton Cruz, mas sim como outros profissionais que estão no São Paulo, tanto na Barra Funda quanto lá em Cotia, tá, rapaziada? Então, essas são as informações. Espero vocês aqui no pós-jogo de amanhã. Fechou? Tomara que feliz e com uma vitória aí contra o Flamengo, por mais que seja difícil esse duelo. Fechou? Um abração, até a próxima. Tamo junto.